Pronto. Boa noite. Eu me chamo Érica. Alguns de vocês, já puderam ter aula comigo. Eu sou professora e coordenadora lá do curso de radiologia, mas de vez em quando, em algumas matérias aí que a gente pode ter lá na radiologia e aqui na enfermagem, eu posso estar ministrando e auxiliando na formação de vocês, tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar comigo, eu estou lá no grupo tanto da 46 quanto no grupo da 47. E eu também estou lá, no colégio CTAC no período da manhã, tá bom? Então eu só fico lá pela manhã. Caso alguém queira, tirar alguma dúvida, conversar, falar alguma coisa, eu estou lá de 8 da manhã a 1 da tarde, ok? Por isso, não estranhem o e-mail que está aparecendo para vocês aí apresentando ter o nome de radiologia. Muitos, podem achar estranho aí, mas é porque é o e-mail que eu utilizo, tá bom? Todo mundo me ouvindo bem e visualizando? Beleza, sem problema algum vocês ativarem o áudio e a gente interagir, tá bom? Faltando até um azinho aqui. Então vamos lá. A disciplina que a gente vai começar hoje, pessoal, é anatomia humana. Na verdade, é anatomia e fisiologia humana, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a sequência didática, esse cronograma que eu mostro para vocês tudo que a gente vai fazer durante esses dias dispostos aí pra gente ver essa disciplina, tá bom? O nosso horário é aquele horário aí que vocês estão acostumados todos os dias. Todas as aulas estão sendo gravadas. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas. Eu vou explicar como que vai acontecer. E a gente já vai iniciar conteúdo, tá bom? Então, assim, vão ter dias em que a nossa aula vai ser mais rápida, porque o sistema programado para essa aula é mais fácil, é mais curto, então vai ter dias que vai durar 1 hora, 1h20, depende também da interação de vocês. Mas vai ter dias aí que a disciplina, o conteúdo programado para aquele dia é mais extenso, vocês tenham mais dúvidas, não consigam compreender tão bem assim, e aí a gente precisa repetir mais e pode se estender. Então, essa questão de duração da aula vai variar com o conteúdo programado para aquele dia e vai depender também da interação de vocês, se vocês têm dúvidas, como é que a gente vai lidar com isso, tá bom? Essa disciplina tem uma carga horária aí de 80 horas. E aí a gente vai trabalhar com avaliação prática, tá? Trabalho e prova teórica. Então eu já tenho aqui um recadinho para dar para vocês, que a partir de segunda-feira nós vamos iniciar os grupos que vão estar indo aí para o laboratório, tá bom? Outra coisa, o número de alunos é bem grande, tá? Vocês estão aí em 2 turmas, é a turma 46 e a 47 que está trabalhando junto. Nós temos aí, no mínimo, 106 alunos. Então, a gente tem como trabalhar aí nesses 20 dias apenas uma aula para cada grupo, tá? Então, como que vai funcionar? A gente vai estar tendo conteúdo aqui na plataforma, tá bom? E a partir de segunda-feira, eu vou continuar dando aula teórica, mas o primeiro grupo já vai para o laboratório, ter a sua pequena avaliação prática. Por quê? Como eu estou lá no CTAC pela manhã, eu vou fazer uns vídeos como material de apoio, vamos dizer assim, para vocês já poderem ver quais são as peças anatômicas que a gente tem lá, no colégio. Para quem ainda não conhece, quem está nessas turmas novas de início mesmo, porque tem gente só pagando a disciplina. Então, para quem não conhece, eu vou fazer vídeos lá no laboratório e encaminhar
no grupo para vocês, para mostrar as peças, mostrando o esqueleto, mostrando os principais músculos. Lembrando que eu vou estar aqui mostrando para vocês o básico, tá? É a anatomia básica. Não tem como a gente se aprofundar aqui e ver todos os músculos, tá? São muitos. Apenas ossos que eu vou falar, né, como um todo aí para vocês, no geral. E na hora da avaliação, a gente também vai trabalhar assim com os principais. No laboratório, como que vai acontecer? Vou fazer os grupos, né? Vou pedir auxílio da coordenadora de vocês para a gente montar os grupos aí de mais ou menos 12 a 13 alunos, tá? Aí, a partir de segunda-feira, os grupos começam a ir para o laboratório. Ah, professora, mas quer dizer que o grupo 1, que vai na segunda-feira para o laboratório, vai perder a aula? Então, vai perder de assistir online, mas a aula vai estar sendo gravada e aí aquele grupo, as pessoas que estavam naquele grupo, né, vão poder assistir a aula gravada. Por quê? Se eu deixar para iniciar os grupos depois que terminar toda a teoria, não dá tempo de todo mundo ir para o laboratório, tá? Então a gente vai trabalhar dessa forma para todo mundo conseguir ir para o laboratório, ter contato com as peças anatômicas e fazer a pequena avaliação prática, ok? Vocês entenderam? Abram o áudio aí e conversem comigo para eu saber se eu consegui ser específica. Sim. Sim, professora. Aí essa questão de montar... Sim, professora. Ok, essa questão de montar os grupos, no decorrer da semana a gente vai montar, vai mandar a tabelinha lá no grupo, conforme, professora, esse dia eu trabalho e tal, e eu vou conversar com a coordenadora de vocês, né, para ver como que ela faz esse processo de troca, se tem que ser uma troca casada, como é que vai ser isso, tá? Então a gente vai ter essa semana aí para poder se organizar em questão de grupos, tá? O horário é no horário da aula, tá bom? Eu vou ter o auxílio, né, enquanto a gente estiver nesse período que eu vou estar dando aula teórica e vocês vão ter que ter a avaliação no laboratório, eu vou ter o auxílio de uma professora de vocês que vocês estavam tendo aula com ela, a professora Vanessa, tá? E aí, enquanto eu estiver na teoria com o restante das duas turmas, né, ela vai estar aplicando essa avaliação prática de ossos e músculos com os grupos que estiverem indo, tá bom? Professora, em relação à roupa? Ah, sim, a roupa. Eu acho que a coordenadora de vocês já chegou a falar com vocês sobre esse quesito de ter que usar roupa branca, né? E aí vocês precisam de jaleco. Para entrar no laboratório, precisa estar de calça comprida, sapato fechado, tem que estar de máscara, tá? E o jaleco, tá bom? Então vocês têm essa semana para se programar para poder ir para o laboratório. Aí os grupos que forem mais na frente, né, quando a gente montar lá, aí vai ter um tempinho a mais para poder correr atrás disso daí quem ainda não tiver. Tá bom? Mais alguma dúvida? E professor, e os grupos aí? Como é que vai ser? A gente pode formar o nosso ou a senhora vai formar? Não, os grupos vão ser formados de acordo com o nome no diário que eu vou receber. O diário ele é atualizado a cada disciplina, certo? Então eu vou receber ainda, porque ainda tem aluno entrando, alunos pagantes, então eu vou receber, né, esse diário, aí eu vou montar de acordo na ordem da chamada, tá? Porque se deixar para vocês montarem, aí acaba que fica faltando um aluno daqui, aí falta um aluno dali, aí fica a gente sem grupo, aí dá uma bagunçada. E nessa disciplina a gente tá trabalhando assim no cronograma, sabe? Com tempo cronometrado. Tá bom? Então quer dizer que a gente pode cair em grupo com o pessoal de outras turmas, então.
Ou cada turma vai Eu vou pela ordem das turmas. Vou pela ordem da turma 46 e depois a 47. Aí, talvez o último grupo da 46 possa ficar, né, com alguns alunos do primeiro grupo da 47. Ainda não dividi porque eu ainda não recebi os diários, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Como é que vai ser questão de nota, tá? Essa avaliação prática vai valer 3 pontos, tá bom? Como é que vai funcionar? Vocês já fizeram alguma avaliação prática no laboratório com peças assim? Não? Não. Como é que funciona? Vou explicar para vocês já aqui no primeiro dia, tá bom? Nesses vídeos que eu vou mandar para vocês como material complementar, vocês já vão ver como que é. Eu vou mostrar bem de pertinho, fazer um vídeo bem bacana para vocês verem a peça bem de perto, como é que é a peça. E ela é bem parecida com as imagens que eu vou estar mostrando para vocês no decorrer da aula, tá? Aí vocês vão pegar e estudar em casa, por exemplo, os ossos, né? Eu vou mostrar para vocês na aula de amanhã, a gente vai falar sobre o sistema, né, esquelético. Então, a gente vai ver todos os ossos. Vocês peguem aí imagens, né, que tem aqui no slide. Vocês peguem a imagem da internet. E aí, vocês vão lá e aprendam, né, os ossos. Quando vocês forem para o laboratório, a professora vai colocar, sabe aqueles post-its que a gente consegue colar o papelzinho em qualquer lugar? A professora vai colar, a professora que vai estar me auxiliando, né, vai colar lá em um osso, por exemplo, ela colou lá no fêmur, que é o osso da nossa coxa. Então, ela colou lá um post-it com o número 1 no fêmur, e aí você tem a sua provinha, a sua folhinha lá, né, com o número 1 também. Quando você chegar lá e se deparar com aquele post-it daquele osso, com aquele número, você tem que colocar lá no seu papel o nome daquele osso, certo? Assim vai estar em vários ossos, em vários músculos, então você tem que fazer de acordo. Mas lá na hora que vocês chegarem, ela vai explicar direitinho e a gente pode até fazer uma simulação, um vídeo simulação para vocês já chegarem preparados, tá bom? Alguma dúvida? Não. Trabalho. Nós vamos ter um trabalho valendo 2 pontos, tá? Esse trabalho... Deixa eu passar para a tabela 2 aqui. Esse trabalho vai ser quando a gente terminar todos os sistemas, tá? Todo o nosso conteúdo. Então, como é que vai funcionar? Hoje é a apresentação da disciplina e a gente vai começar com uma introdução aí de alguns conceitos que a gente utiliza na anatomia, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre o sistema esquelético, né? A gente vai falar sobre os nossos ossos. Dia 26, na quarta-feira, nós vamos falar aí sobre o sistema muscular, os principais músculos, tá? Não vamos falar sobre todos os músculos, senão a gente vai passar a noite todinha falando sobre músculo. Então, eu vou falar somente dos principais, dos maiores, né, dos mais comuns. Tem gente que pode me perguntar, são os músculos mais utilizados aí na nossa área para fazer, né, injeção e tudo mais. Essa questão aí, vocês vão estudar na disciplina de clínica médica, tá bom? Aqui eu vou dar como um geral, e quando vocês forem estudar clínica médica, a professora ou o professor que for ministrar essa disciplina vai dar uma pincelada aí, né, sobre essa disciplina de anatomia e vai falar para vocês aí as principais partes voltadas para cada sistema, tá bom? Dia 27, na quinta-feira, a gente vai falar sobre o sistema tegumentar e o sistema cardiocirculatório. Vamos falar aí de 2 sistemas em uma aula só, tá? Por quê? Porque eles aí, de certa forma, né, o tegumentar é um pouco menor o conteúdo do que o muscular e esquelético, e o circulatório também. Então, dá pra gente estender um pouquinho e dá pra trabalhar os dois numa única aula.
Dia 28, na sexta-feira, a gente fala aí sobre o sistema linfático e sistema respiratório. Final de semana, todo mundo descansa, se prepara para segunda-feira. Dia 31, na segunda-feira, aos alunos que não forem, né, o restante aí das duas turmas vai trabalhar comigo aqui na plataforma Sistema Digestório e Sistema Urinário. E o primeiro grupo vai para o laboratório para fazer avaliação prática sobre o sistema esquelético e muscular, com a professora Vanessa. Quando eles saírem do laboratório, ou no outro dia, conforme eles queiram, né? Eu vou mandar essa aula que eles, enquanto eles estavam fazendo a avaliação, eu estava dando, vou mandar a aula gravada, eles assistem e não perdem conteúdo. Na terça-feira, dia 1º de junho, do mesmo jeito, serão 3 aulas somente dessa maneira, tá? Ou seja, 3 grupos dessa maneira. Terça-feira, dia 1º de junho, sistema reprodutor masculino e o feminino. Enquanto isso, o grupo 2 vai estar lá no laboratório trabalhando aí a sua pequena avaliação prática. Aqui, dia 2 de junho, na quarta-feira, nós vamos trabalhar o sistema endócrino, nervoso e sensorial, tá? Enquanto o grupo 3 está no laboratório fazendo a avaliação prática com a professora Vanessa. A partir do dia 3 de junho, a gente já terminou questão teórica, né? A questão de estar aqui na plataforma. Então, eu vou conseguir, né, acompanhar vocês na avaliação lá no laboratório. Então, vai ficar faltando aí, a gente fez a divisão dos grupos, tá? Dia 3, grupo 4, dia 4, grupo 5, dia 7, o grupo 6, dia 8, grupo 7, dia 9, grupo 8, dia 10, grupo 9. Dia 10 vai cair numa quinta-feira e vai ter acabado os grupos para fazer a avaliação prática. Com isso, vocês já vão recebendo as notas da avaliação e vendo aí, né, como é que vocês vão ter que trabalhar para poder correr atrás de nota, tá bom? E aí, ó, na sexta-feira, dia 11 de junho, vai ser aquela atividade. Essa atividade aqui é relacionada a todo o conteúdo, tá bom? Então, tudo que a gente estudou, eu vou colocar numa atividade complementar, numa lista de exercícios, preparando vocês para verem como que é a minha metodologia, como é que eu trabalho aí as minhas questões para a prova de vocês, que vai ser no dia 14, na segunda-feira, tá bom? Nesse dia 11 aqui, na sexta-feira, vocês não vão entrar na plataforma. Eu envio a atividade e vocês fazem. Eu acredito que vocês todos já estejam acostumados a trabalhar dessa maneira, né? Então, atividade na sexta-feira, na segunda, a gente trabalha aí a provinha de vocês. A prova, a gente vai trabalhar fisiologia. Já já vocês vão entender essa questão de diferença aí de anatomia para fisiologia, tá? Então, na prova, a gente vai trabalhar fisiologia. Dia 15 é feriado, tá? Na terça-feira. Então, vocês vão ter aí, ó, um bônus, que vocês vão ficar com a prova por mais tempo, um pouquinho, tá? No dia 16 é o prazo para vocês estarem me entregando as provas de vocês, tá? Eu coloquei até notas aqui, mas é provas. Deixa eu até corrigir. Ó, prazo de entrega de provas. Então, eu entrego para vocês na segunda-feira, dia 14. Dia 15 é feriado. Dia 16, na quarta-feira, vocês me devolvem a prova, tá bom? Dia 17 é quando eu vou estar aí fazendo a correção das provas de vocês. Eu preciso de um dia inteiro para corrigir, vocês são muitos alunos, tá? Então, eu tirei um dia todinho para estar corrigindo aí. Só a turma de vocês dá 106 alunos, fora os alunos que vão pagar a disciplina, tá? E esse dia aí, ó, dia 17 de junho, é o dia da segunda chamada. Para os alunos que não conseguiram fazer a prova, que foi enviada no dia 14,
não conseguiu entregar no prazo, né, perdeu o prazo aí, eles vão ter 72 horas para estar indo até o colégio, solicitando segunda chamada. E aí o dia da prova de segunda chamada vai ser aqui, dia 17 de junho, tá bom? E no dia 18 eu entrego as notas para vocês. Numa sexta-feira vocês recebem a nota final, contando aí a nota da avaliação, somada com a nota do trabalho e a nota da prova teórica. Então, deixa eu perguntar. Diga. No caso, a gente vai ter uma única aula no laboratório, toda a turma? Isso, porque não tem como trabalhar 2 aulas com o número de alunos que tem aqui. Aí essa prova, por isso que eu vou estar mandando material complementar para vocês. Vídeos das peças do laboratório para que vocês já vejam antes de chegar lá. Quando vocês chegarem no laboratório, a professora vai apresentar as peças para vocês, até porque nós temos poucas peças, né? Então, as peças que vocês vão ter, né, contato aí, são as principais, que é o esqueleto. Professora, mas a instituição pegar tanto de aluno e aí a gente ter só uma aula não vai ser prejudicado nem a gente não, porque tem muito aluno para pouca aula. Pois é, meu amor. Uma aula não é o suficiente, não. A sua coordenadora e todo mundo me disponibilizou esses dias para fazer essa disciplina e foi o máximo. E ó, é tanto que eu tive que pedir ajuda de uma professora para iniciar esses grupos enquanto eu ainda tô dando teoria, que é para dar tempo de todo mundo ir pro laboratório. Mas aí antes da aula... Obrigado, né? Porque a anatomia é uma das matérias mais importantes, né? Mas não se preocupe não, que a aula vai começar em uma aula, dá tranquilo para vocês verem as peças de esqueleto e músculo. Porque a aula inicia às 19 horas, que a gente dá 18h45, mas sempre tem aqueles 15 minutos de tolerância, né? Vai das 19 horas, aí vocês têm até 10 horas para estar trabalhando com a professora no laboratório. E aí o grupo é de até 12 alunos. O negócio é decorar o tanto de ossos, né? É por isso que eu tô te falando, ó. Os ossos é mais tranquilo, é menos, né? E na questão dos músculos, nós não vamos trabalhar todos os músculos, até porque a gente não... Até no ensino superior, técnico, enfermeiro e nós tecnólogos em radiologia não vemos todos os músculos, tá? A gente vê somente os principais, aqueles que a gente vai precisar. No caso de vocês, eu também só vou colocar... Vi todos, professoras. Eu digo por mim. Todos os músculos. 108 músculos. Mas aqui... Ossos. Todos os ossos. Ossos sim, músculos e não. Os músculos foram os principais também. Pois músculo é principal. O de osso pra mim tá de boa, que eu já sei. Agora os músculos eu não decorei. Agora imagina em uma aula a gente pegar os músculos, sendo que eu não aprendi em um período. Não, mas eu vou te dar teoria aqui e prática. Então, são 2 aulas para cada sistema. Osso pra mim tá de boa. Agora músculo... Mas aí, ó, músculos nós temos muitos mais músculos do que ossos. Só que justamente por isso, né, a gente trabalha somente os principais. Deltoide, o glúteo, gastrocnêmio, somente aqueles mais superficiais e aqueles que vocês vão utilizar para fazer administração de medicamentos, essas coisas. Não tem como a gente trabalhar todos, porque não sei, claro que vocês não vão saber, a grande maioria aqui, mas nós temos 3 camadas de músculos. Se a gente for trabalhar todos os músculos, é essa quantidade de aula aqui só para trabalhar músculo. Então, a gente vai ver o básico do básico, tá? Somente aqueles que vocês vão precisar para fazer medicamento mesmo, tá bom? Então, a gente vai ver teoria, vocês vão ver vídeos, e aí vai ter o tempo com a professora lá, né, das 17 até as 22 para ela apresentar, vocês verem o esqueleto e tudo mais. E assim, as imagens, né, das peças que são apresentadas aqui no slide é igual apresentadas nas peças anatômicas. É igual, não tem nem o que a gente ficar vendo, porque é só a questão daquele negócio de decoreba, porque não tem o que fazer.
né? E Nossa, vai ser pouco assim, professora, porque também não é peso para a área da gente. Isso, não é. É só para vocês conhecerem. É tanto que, por exemplo, a galera da radiologia trabalha anatomia dividida em duas. Anatomia 1 e anatomia 2. Porque a gente vai fazer exames contrastados, então a gente precisa saber os órgãos direitinho, quando um contraste vai passando por um lugar, entrando no outro. Então a gente precisa ter mais detalhado. Vocês, é mais essa questão de conhecer a anatomia, a questão dos principais músculos onde vocês podem fazer aí, né, medicamentos. E como eu tô falando, eu vou só falar para vocês assim, ó, esses são os principais músculos. Aí lá quando vocês forem ver clínica médica, vai ser falado de novo, né, feito uma revisão aí de anatomia e lembrar para vocês, olha, gente, os músculos principais utilizados são esses e tudo mais. Entendeu? Ah, tá, entendi. Então, aqui é o básico, né, por cima. Não se preocupem. A questão, é uma aula só, mas aí vocês vão ver somente a anatomia. É osso e músculo. E não são todos os músculos. São os principais. A primeira camada, os maiores, o que a gente mais precisa, tá? E não é uma coisa que vocês precisam realmente, né, ter ali na ponta da língua. Preocupem-se com essa questão aí, ó, farmacologia, que é peso para vocês, técnicas básicas, tá bom? Então vai dar certo. No decorrer da semana, eu vou receber aí os diários, a gente monta os grupos, mando lá para vocês no grupo do WhatsApp e a gente vai se organizando para ver como é que vai fazer, tá? Caso não consiga, eu vou ver com a coordenadora de vocês se há possibilidade de troca. Caso alguém não consiga ir naquele dia e pode ir no outro, eu não sei como é que funciona isso com ela, tá? Mas eu vou perguntar para ela se isso vai funcionar a troca casada ou não, e aí eu passo as informações. Ela também está no grupo, vocês podem estar tirando essa dúvida diretamente com ela, qualquer coisa, tá bom? Então, a gente já tem data, tá? Prova dia 14, atividade complementar aí dia 11, para vocês já irem se adaptando aí como é que é o formato das questões e tudo mais. Vocês vão ter um bônus aí que dia 15 é feriado, então vocês vão ter um tempo a mais para se dedicar a fazer a prova. Prazo da entrega das provas dia 16. Dia 17 é a correção das provas, dos trabalhos de vocês e o prazo para a segunda chamada do pessoal que solicitar. Dia 18 eu entrego as notas. E dia 21, que é numa segunda-feira, é o encerramento da disciplina e caso alguém fique de recuperação, vai ser feita uma prova de recuperação nesse dia aí, no último dia. Certinho? Todo mundo entendeu? Eu tenho só uma dúvida, não sei se porque a senhora falou e eu entrei depois. A lista do grupo vai ser colocado quando no grupo? A gente vai montar de acordo com as turmas. Turma 46, de acordo com o nome na chamada. Depois, turma 47, seguindo a ordem, né, alfabética. Essa semana, eu acho que até quarta-feira eu consigo mandar para vocês os grupos direitinho, tá? Que eu preciso receber o diário e a secretaria está terminando de montar, porque tem alunos pagantes ainda que estão entrando no grupo, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Eu vou só colocar aqui o slide agora. Professora, se a senhora puder jogar esse cronograma lá no grupo, Pode deixar. Bom, porque senão a senhora vai ser muito perturbada de aluno perguntando, que dia é isso? Que dia é aquilo? Que hora? Então, a senhora não tem estresse, a senhora bota lá no grupo aí fica mandando direto, porque senão a senhora vai ter muita raiva. Só reencaminhando, né? Isso mesmo. E tem gente assim Verdade. que não assimila muita data, prazo, tá entendendo? Tô entendendo. Obrigado pelo bizu aí. Foi o Luiz, né? Eu mesmo. Então vamos lá, gente. A aula de hoje é introdutória.
tá? A gente vai falar sobre alguns conceitos e amanhã a gente já inicia aí falando sobre o sistema esquelético, tá? Ó, então vamos lá. A anatomia, né? A anatomia humana aí é um campo onde a gente vai estudar as estruturas do nosso corpo, né? Por isso que nós temos dois nomezinhos aí, anatomia e fisiologia humana. A anatomia, a gente vai trabalhar, né, as peças, tipo, esse é o músculo tal, esse é o osso tal, esse é o órgão tal. Já a fisiologia é aquela área em que a gente vai trabalhar como que funciona as coisas. Então, o sangue passa por aqui, entra ali, sai acolá, faz assim. Então, a anatomia, né, consiste aí nas estruturas do nosso corpo. E a fisiologia, né, a gente vai trabalhar aí os sistemas do nosso corpo, como que funciona, tá? E o nosso corpo aí consiste aí desses sistemas que são formados aí pelos nossos órgãos, são constituídos de tecidos que são formados por células. Então, nós temos aí, como se fosse uma sequência em cadeia. Uma estrutura grande em que a gente vai fazendo divisões e diminuindo até chegar numa parte microscópica. Entenderam? Tá todo mundo me ouvindo ou eu não ativei o áudio? Ativei. Pode mandar pra... Tá. Entendi. É porque vocês não gostam de falar muito também, né? Então tá aí, ó. Deixei pra vocês a imagem na tela de anatomia versus fisiologia, tá? Anatomia é a forma, o coração, como que ele é, né? Tem tantas partes. E a fisiologia é a função, para que ele serve, como que ele funciona. E é isso que a gente vai trabalhar. Quando vocês forem para o laboratório, vocês vão ver anatomia, ou seja, vai estar um papelzinho numa parte, num osso lá, e você vai ter que dizer que osso que é aquele. Pronto. Quando vocês forem fazer a prova, nós vamos trabalhar fisiologia. Então eu vou perguntar o que acontece lá dentro do pulmão. Aonde que ocorre a troca gasosa? É assim que vai funcionar, tá? E para a gente entender melhor o corpo humano, né, para a gente trabalhar melhor, nós temos aí os ramos da anatomia. Aí nós temos alguns, só que na verdade são vários. Deixei apenas alguns aí para vocês. Citologia, que é um ramo que vai estudar aí as células do nosso corpo. Histologia, que é o estudo dos nossos tecidos. Embriologia, que é o estudo do desenvolvimento do indivíduo, né? Formação lá do feto, do embrião, o feto até virar um bebê e assim por diante. Anatomia radiológica é quando a gente estuda os órgãos por meio dos raios-x. E a anatomia antropológica, os tipos raciais, né? Os aspectos anatômicos dos grupos étnicos, né? Que vão mudar de um para o outro. E nós temos vários ramos da anatomia aí, tá bom? Aí nós vamos iniciar alguns conceitos, né? O primeiro aí, a primeira comparação que a gente tem é o que é considerado normal para variação anatômica. Então, normal é aquilo que a grande maioria das pessoas tem, tá? Então, o que é mais frequente todo mundo ter? A grande maioria das pessoas tem 5 dedos, 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, certo? E isso aí é normal, tá? O que é mais comum. Uma variação anatômica vai ser aí uma diferença disso que já é de costume, mas que não prejudica a função, né, daquele indivíduo. Ou seja, a altura entre as pessoas, cada um tem uma altura diferente, é uma variação anatômica. O tamanho do estômago ou o formato dele, né, nem de todo mundo é igual, tá bom? São pequenas variações que nós, indivíduos, temos
né? Mas que não nos prejudiquem em nada. A distância dos olhos, um indivíduo tem os olhos um pouquinho mais perto um do outro. Já outro indivíduo tem aqueles olhos um pouquinho mais afastados, né? É uma variação, mas não vai afetar em nada. Já aqui nós temos, né, anomalia versus monstruosidade. O que vem a ser? A anomalia vai ser uma alteração morfológica, né, que vai ser diferente do normal, que vai trazer um pequeno prejuízo para aquele indivíduo, né? Vai trazer uma dificuldade, né, locomotora, uma dificuldade aí para se alimentar, algum tipo de dificuldade para aquele indivíduo, mas é uma dificuldade aí que é compatível com a vida. Aquele indivíduo vai conseguir sobreviver tendo aquela, né, anomalia. Aí eu deixei os exemplos para vocês. Ter um dedinho a mais, ter a fenda palatina, a questão dos irmãos siameses. São aqueles bebês que nascem grudados por alguma parte do corpo, né? Dependendo de qual parte do corpo for e se dividem em órgãos ou não, dá para, né, continuar a vida. Existem casos mais antigos de irmãos que chegaram à velhice unidos pelo tórax, né? Até hoje tem casos aí que saem no jornal, em vários lugares aí, de crianças que nascem assim. Existem procedimentos para poder fazer, né, a cirurgia, para poder separá-los, mas é um caso de anomalia, ok? Pode ser por qualquer parte. E a monstruosidade? Já a monstruosidade vai ser uma alteração morfológica aí, bem diferente do normal, mas que nesse caso vai trazer um prejuízo que é incompatível com a vida, que o indivíduo não vai conseguir sobreviver com aquela diferença, vamos dizer assim, né? No caso, temos a anencefalia, que é o feto aí, né? Uma criança que vai nascer sem o cérebro. Então, isso aí é incompatível com a vida. É considerado monstruosidade. Então, nós temos o normal, que é aquilo mais comum entre os indivíduos. A variação anatômica, que é a diferença entre um indivíduo ou outro, tá? A anomalia, que traz algum tipo de prejuízo para a função aí daquele indivíduo, mas que é compatível com a vida, aquele indivíduo consegue sobreviver com aquela anomalia, e a monstruosidade, que, diferente da anomalia, traz prejuízo e é incompatível com a vida. Conseguiram entender esses pequenos conceitos? Sim, professor. Tá. Sim. Tranquilo, né? Aí nós temos algumas variações gerais aí, né? A primeira variação é a idade, né? Por exemplo, nós temos a fase intrauterina, que é quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, né? E aí temos a fase de ovo, embrião, feto. Aí temos a fase extrauterina, né? Quando o bebê nasce, então aí inicia-se a fase extrauterina. Recém-nascido, a criança, né? Infante, menino, pré-púbere, púbere, jovem, adulto e velho. A fase de crescimento que todo mundo passa, né? Então são as variações. Deixei até uma imagem de uma criança e uma idosa, né? Que a gente percebe as variações que ocorrem no corpo desde, né, a fase intrauterina até a velhice. E isso vai modificar não só o aspecto físico, né, mas também a fisiologia do nosso corpo, tá? A pele vai modificando, o nosso sistema vai ficando aí mais lento, tá? Então tudo vai se modificando. Outra variação aí, né, é o gênero, o caráter de masculinidade ou feminilidade. Então nós temos aí que quando se nasce no gênero masculino, nós temos um sistema diferente de quando se nasce
do gênero feminino, né? Nós temos aí, é tanto que nós vamos estudar o sistema masculino e o feminino na mesma aula para a gente poder fazer a comparação de algumas coisinhas, tá? Temos alguns órgãos aí que se diferem de acordo com o gênero. Até mesmo na questão do sistema esquelético, que a gente já vai ver amanhã, nós temos uma pequena variação de acordo com o gênero, tá? Por exemplo, que a gente chama, vou falar nos termos mais básicos hoje, que a gente ainda não iniciou direitinho, né? Todo mundo conhece como bacia, né? Que é a nossa cintura pélvica. No homem, no gênero masculino, né? Ela é menor. Já na mulher, ela é mais arredondada. Para quê? Para que caiba lá um feto, para que um bebê se forme lá. Então, nós temos essa variação até mesmo de acordo com o gênero, tá bom? Tá todo mundo ouvindo e entendendo? Sim, professora. Sim. Beleza. Próxima variação que a gente tem aí, ó, é a etnia, né? Que é conferida aí a grupos de indivíduos com características físicas comuns, né? Entre eles, que eu deixei até uma imagem aí. Por exemplo, o pessoal lá da África do Sul. A grande maioria, pele negra, lábios carnudos, né? Vai diferenciar aí da galera lá do Oriente, né? Que tem aí os olhinhos puxados, o rostinho mais redondo. Então, nós temos aí uma pequena variação. E o biotipo? O biotipo pode ser também resultado das características que são herdadas, né, nos nossos genes, ou até mesmo, né, características que são adquiridas no meio em que a gente vive, tá? Uma característica do biotipo: ser alto, magro, ou ser baixinho, né, pescocinho curto. A gente pode herdar nessas características, ok? E vamos iniciando aqui em algumas nomenclaturas, né, na anatomia. Como toda ciência, a anatomia aí tem uma linguagem própria. Mais para frente, vocês vão ver que dentro da enfermagem, vocês também vão ver algumas outras nomenclaturas que vão facilitar na hora de vocês fazerem as suas anotações, né? Vocês fazem bastante anotações. Aí vocês têm aí siglas, né? Abreviaturas, para, né, diminuir o tempo aí de vocês e deixar tudo mais prático e rápido. No caso aqui, a gente tem algumas abreviaturas de alguns termos que podem ser que vocês, né, vejam e fiquem sem entender o que é. Então, vai estudar lá em alguma literatura, tem um Azinho, é a artéria, tá? O G e o L significa glândula. LIGG, ligamentos. O M, sozinho, é músculo, no singular. N, nervo. R, ramo. O V vem de veia, no singular. Aí, quando a letra vem duplicada, geralmente a gente consegue diferenciar aí como se fosse o plural. Então, o A é artéria, a artérias, né? LIG, ligamento. MM, músculos. NN, nervos. RR, ramos. VV, veias. Então, sempre quando a letrinha vier duplicada, a gente se alerta aí para ver se não é alguma coisa somente no plural, tá? E a gente faz também uma pequena divisão do corpo, né? A gente divide aí para melhor estudar, melhor entender, tá? O nosso corpo. Então, como que o corpo vai ser dividido, né? Classicamente, nosso corpo é dividido entre cabeça, tronco e membros, tá? Na cabeça, a gente pode dividir aí entre crânio e face. O tronco, a gente tem aí o pescoço, que vai ligar, né, a nossa cabeça ao tronco. O tórax e o abdômen.
Nos membros superiores, nós temos os braços, né, e as mãos. Também temos o ombro, né, dividindo em menores partes, e antebraço, se a gente for dividir em partes menores ainda. Nos membros inferiores, a gente tem aí quadril, coxa, perna e pé. Então, quando a gente falar de perna aqui, a gente está falando da canela, vamos dizer assim, como falando na primeira aula somente, a gente vai estar falando termos não técnicos, tá? Então, quando a gente estiver falando de perna, dessa parte do joelho para baixo. E coxa, partinha de cima, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai falar coxa e perna, tá? Depois que a gente aprender os músculos, não quero ninguém falando, minha batata da perna tá doendo. Jamais, tá? Todo mundo treinando em casa aí, que é assim que a gente aprende. Fala o nome do músculo que tá aí, né? Que fez bastante exercício e que tá cansado, tá bom? Posição anatômica. Para a gente estudar melhor, como que a gente vai fazer? Temos aí uma única posição que nós chamamos de posição anatômica, né? Que é para dar um direcionamento. A gente começa a estudar a partir dessa posição. Senão ficaria muito difícil. Vamos estudar a anatomia do corpo. Cada pessoa estuda de um jeito, com os braços para baixo, de qualquer jeito, com a palma da mão virada para a coxa, com os pés para fora, assim, né, que nem de patinho. E aí, como que a gente vai saber de que parte que a gente está falando? Então, a gente tem uma única posição, que chama-se posição anatômica, que é pra gente, toda vez que for falar de alguma estrutura, que a gente vai já ver essa questão de antero, posterior, a gente entender de que parte que nós estamos falando. Então, a posição anatômica é aí o ser, né, o indivíduo, numa postura ereta, ou seja, de pé, com os membros superiores, os braços aí e as mãos, né, do lado do tronco, conforme a imagem, com a palma da mão voltada para frente, tá bom? Às vezes tem gente que confunde e acha que em cima da mão aí é que é a parte superior, né, que é a parte da frente. Mas não, a palma da mão fica voltada para frente na posição anatômica, tá? A cabeça e os pés também apontando para frente, conforme a imagem aí, tá bom? Isso vai facilitar para que a gente consiga entender o que é antero, que é a parte da frente, e o que é posterior, que é a parte de trás. O músculo posterior. De que músculo que eu tô falando? Se é posterior, é a parte de trás. Então, é o músculo posterior do braço. Então, vai estar aqui atrás do braço. Ok? E algumas posições, tá? Nós temos alguns posicionamentos aqui que vocês vão aprender o nome. Posição supina, ou nós conhecemos melhor aí como decúbito dorsal. Como que a gente faz para ligar isso daí, ó? Dorsal, a gente está falando das costas. Então, quando a gente fala que o paciente está em decúbito dorsal, o paciente está voltado com a face voltada para cima, ou seja, com as costas encostadas aí no colchão, no chão, tá? Decúbito dorsal. Tá deitado de costas aí para a superfície. Posição de prona ou decúbito ventral. Professora, como é que eu vou fazer para lembrar disso? Ventre, geralmente as mulheres, né, que vão falar que fazer uma homenagem, falar que uma mulher está grávida, carrega em seu ventre um feto, uma criança, um milagre e tudo mais. No ventre, uma criança fica na parte da frente, né, no ventre. Então, decúbito ventral é quando a gente está deitado com a barriguinha para baixo, tá? Então, quando a gente está em decúbito ventral,
a nossa face, o nosso rosto, tudo que está na frente do nosso corpo fica voltada para onde a gente está deitado, para a cama, para o chão. E o decúbito lateral, né, é o mais fácil da gente entender de acordo com o nomezinho aí. O corpo está deitadinho de lado, tanto para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, a gente tem um decúbito lateral direito e decúbito lateral esquerdo. Tudo bem? Tudo bem. Tá de boa. Vamos lá. Vaca. E aí nós temos também, ó, para a gente entender os planos anatômicos, né? São planos aí usados para a gente dividir o corpo, para a gente descrever a localização de alguma estrutura ou a direção de algum movimento, tá? Então, a gente tem aí, ó, o plano ventral ou anterior, que eu tava falando para vocês, que é a parte da frente. Sigam as imagens. Vou mandar o slide lá no grupo também, conforme eu for dando as aulas, tá? O slide eu vou mandando conforme eu for dando as aulas. Plano ventral ou anterior é o da frente. Plano dorsal ou posterior é nas nossas costas, é a parte de trás, tá? Plano lateral tem o direito e o esquerdo. Temos também um plano cranial, né, ou superior, ou até mesmo cefálico, que é a parte mais próxima da cabeça, tá? Cranial, superior, cefálico. A gente está falando de alguma estrutura que esteja mais próxima à nossa cabeça. E o plano podálico ou inferior. Quando a gente falar de uma estrutura no plano podálico, a gente está falando de uma estrutura que esteja mais próxima dos nossos pés do que da nossa cabeça. Conseguiram compreender isso aí? Sim, professor. Sim. Então, quando eu for falar... Oi, pode falar. Alguma dúvida? Essas duas de baixo aí eu não entendi muito bem, não. Essas duas últimas? Os dois últimos tópicos? Isso. Tá, vamos lá. Quando a gente for descrever alguma estrutura do nosso corpo, por exemplo, o nosso coração está mais perto do nosso plano cranial ou do nosso plano podálico? Cranial. Cranial, porque está mais próximo da nossa cabeça. Então, quando a gente vai se referir de alguma estrutura, para dizer a localização de alguma estrutura, a gente utiliza esses planos, tá? Então, uma estrutura que esteja no plano podálico, a gente pode usar dois nomes, podálico ou inferior. Está mais próxima lá debaixo dos nossos pés, para a parte inferior do nosso corpo. Quando a gente fala que uma estrutura está mais próxima do plano cranial, ou a gente pode dizer está mais próxima do plano superior, ou a gente pode dizer a estrutura está mais próxima do plano cefálico, a gente quer dizer que essa estrutura está mais próxima da parte superior do nosso corpo, que essa estrutura está mais próxima da nossa cabeça. Conseguiu entender agora? Sim. Ok. E nós temos também os planos seccionais. O que são isso? A gente faz cortes aí no nosso corpo, vamos dizer que sejam cortes, em determinadas direções, também para nos auxiliar, tá? Então, eu vou deixar até na imagem aqui para vocês poderem já entender. Nós fazemos uma espécie de um corte imaginário. O plano sagital é aquele que vai cortar o nosso corpo no sentido antero-posterior, tá? Ele vai dividir o nosso corpo em direita e esquerda. Então, isso que eu tenho que entender. Vou dividir o meu corpo no plano sagital. Sagital é como se eu passasse uma faquinha cortando aqui entre os meus dois olhos, que nem aqui, ó, nessa imagem mais vermelhinha. Como se eu estivesse cortando aqui entre os meus dois olhos, eu estou dividindo o meu corpo em direita e esquerda.
Esse é o plano sagital, é o corte sagital. O plano frontal ou coronal vai depender da literatura que você for estudar ou de como o professor costuma falar aí, mas geralmente o professor fala plano coronal, vai dividir o seu corpo em região antero-posterior, a parte da frente ou a parte de trás, tá bom? Então, a gente tem plano frontal ou coronal, em que a gente vai cortar o corpo, dividindo a parte da frente e a parte de trás. E nós temos o plano transversal. Esses nomes que estão aí foram pegos da internet, tem as imagens, tem alguns que vão estar em espanhol, alguns que vão estar em inglês, mas na apostila tá escrito direitinho e eu tô explicando aqui para vocês, tá? E aí o transversal vai dividir a gente ao meio numa porção superior e outra inferior. Então a gente pode dividir o nosso corpo aí para se basear, né, na localização de algum órgão, de alguma coisa assim, utilizando o plano anatômico, né, que pode ser a parte de trás, a parte da frente, a parte podálica, que é mais próxima do plano inferior, né, dos nossos pés, ou cefálica, que é mais próximo da cabeça, e também utilizando aí esses cortes anatômicos. Então, o plano sagital ou corte sagital, a gente divide o corpo em direita e esquerda. O plano coronal vai dividir a gente em frente e trás. E o plano transversal, o corte transversal, divide a gente em parte superior e inferior. Eu costumava ensinar para os meus colegas da faculdade, quando eu fazia a monitoria de anatomia, uma técnica aí, um bizu, para poder lembrar a questão do plano coronal. Como que a gente faz? Quando o coronal, essa palavra coronal me lembra coroa, certo? Me lembra algum objeto que a gente coloca na cabeça. As meninas colocam na cabeça aí para enfeitar. Quando você coloca uma coroazinha, uma diadema para enfeitar a cabeça, que você coloca aqui por detrás das orelhas, você percebendo como que fica o formato dela na sua cabeça, ela não está dividindo na frente e atrás do seu corpo? É a mesma coisa. O plano coronal vai fazer o que uma diademazinha, uma coroinha, vai fazer com a sua cabeça. Vai dividir o seu corpo em frente e trás. Você já tem... Aprendi assim também, professor. Oi? Eu aprendi com esse bizu aí também, legal. Mãe, eu tô te conhecendo, minha chegada. Tu é a Anne. Tu fez tecnólogo, foi? Foi, fiz na Unilógica. Então fui tua monitora, menina. É isso aí. Então, ó, o plano coronal vai dividir a gente aí, ó, em parte da frente e a parte de trás, tá bom? O plano sagital vai dividir a gente em direita e esquerda. E o plano transversal vai dividir a gente aí em a parte superior e a parte inferior do corpo, tá bom? São cortes que vai nos auxiliar aí para poder achar alguma estrutura do nosso corpo. Todo mundo entendeu? Sim. Sim, professor. Pronto. Então vamos lá. Sistemas do nosso corpo. Essas terminologias que eu acabei de passar, eu falei para vocês já. Sistemas do corpo. Como que a gente faz para entender melhor a anatomia, né? Nós vamos dividir cada parte do nosso corpo e estudar, né, o que cada órgão vai trabalhar junto com aquele seu grupinho para poder funcionar a nossa máquina. O nosso corpo é como se fosse uma grande fábrica e nessa grande fábrica nós temos os setores, tá? Então a gente tem o setor esquelético, que é todos os ossos. Nós temos o setor lá do sistema articular, que são as nossas articulações, que estão trabalhando diretamente com os nossos ossos.
Nós temos o sistema muscular, todos os músculos do nosso corpo. Nós temos o sistema circulatório, né, que é como se fosse aquele setor, um dos principais setores da nossa fábrica, que vai bombear aí sangue para todos os nossos tecidos, os nossos órgãos, para todo o nosso corpo. No caso é o cardíaco, então, né? Oi? É o sistema cardiovascular. É, o cardiovascular ou cardiocirculatório, tá? O sistema digestório, né, que aí vai envolver uma gama de órgãos. Aí a gente começa a entrar nos sistemas onde a gente tem a colaboração de vários auxiliares, né? Vários órgãos que cada um vai fazer uma pequena função e juntos, né, vão formar aí um belo trabalho. O sistema respiratório, o sistema geniturinário. Por que está juntinho aqui? O geniturinário, por exemplo, está juntando aqui sistema genital, sistema reprodutor, né, os órgãos reprodutores, mais o sistema urinário. Porque geralmente o sistema urinário, quando a gente vai estudar, estuda junto com o sistema genital, o sistema reprodutor, né? Fazem parte. Nós vamos ter alguns órgãos que fazem parte de 2 sistemas, tá? Por isso o nome tá juntinho aqui. E o sistema nervoso, tá bom? Nós fizemos uma divisão e conforme os dias vão passando, a gente vai vendo aí de 1 a 2, eu acho que o último somente é que a gente vai ver 3 sistemas num dia, tá? Mas a gente vai ver de 1 a 2 sistemas por dia. Aí a gente tem o circulatório, que é mais específico, o digestivo, o endócrino, né, que é a comunicação interna do nosso corpo através dos hormônios, sistema imunológico, que é a questão de defesa do nosso corpo, o sistema tegumentar, o sistema linfático, os nervos, né, o sistema nervoso, reprodutor, o ósseo, o excretor, vários sistemas juntos. E para início de tudo, a gente tem que entender a questão dos tecidos do nosso corpo, né? Os tecidos humanos é o tecido aí, ó, epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. O tecido epitelial é o tecido de revestimento, né? É o tecido que vai formar aí as membranas que vão recobrir todo o nosso corpo, né? Tanto externo quanto internamente, tá? Qual é a função aí desse tecido? Ele vai nos proteger aí contra as ações mecânicas, tá? Vai fazer a absorção de substâncias, como por exemplo, os tecidos internos, tá? Faz a excreção de substâncias, a questão das glândulas, e tem uma função sensorial, né, de diferentes estímulos, tá? O tecido conjuntivo, ele também é conhecido como tecido conectivo e tem a função aí de sustentar, preencher a defesa e a nutrição do nosso corpo, né? E esse tecido, o tecido conjuntivo, ele tem 3 tipos de fibra: colágena, elastina e reticular, tá? Aí nós temos uma pequena divisão do tecido conjuntivo. A gente tem um tecido conjuntivo frouxo, o fibroso, adiposo, cartilaginoso, ósseo e o hematopoético, tá bom? O tecido muscular é formado aí por células longas, né, que a gente conhece como fibra muscular, e é responsável aí, né, pelos nossos movimentos, né, pela contração e relaxamento corporal, tá? E aí eles também se dividem em 3 grupos, tá? Nós temos 3 grupos de tecido muscular: o muscular liso, o muscular esquelético e o muscular cardíaco.
O muscular liso é aquele que vai formar a parede dos nossos órgãos, tá? Deixei até a imagem para vocês, até do formato do músculo. O muscular esquelético é uma musculatura aí superficial do corpo. É aquela que vai ficar aí por cima dos nossos ossos, auxiliando aí na contração para os nossos movimentos. E o tecido muscular cardíaco. O nome já está dando, né, um bisu aí pra gente de que é o músculo do nosso coração, tá? Então, ó, tecido muscular. 3. Muscular liso é o que forma os órgãos. O esquelético é aquele que vai estar aí direcional aí diretamente ligado com os nossos ossos, auxiliando na nossa movimentação. E o muscular cardíaco, que vai formar o músculo do nosso coração, tá bom? E alguém ia falar alguma coisa? Não, é só no cardíaco. No cardíaco, no caso é um músculo e duas membranas, né? Mas a gente tá falando mais superficial aqui, tá? Tu já sabe mais que tu nem é dessa turma, eu acho, né, Luiz? Não, eu sou da 46 mesmo. Mas toda vez aí tu fica buscando os alunos estão pegando no tranco e tu tá lá na frente. Dá uma segurada. Então vamos focar aqui, ó. Liso, órgãos. Esquelético é aquele que fica lá junto com os nossos ossos para auxiliar na nossa movimentação. E o cardíaco é aquele que vai formar lá o nosso coração. Conforme a gente for estudando, a gente vai vendo mais partes de cada órgão, vamos dizer assim. Mais músculos esqueléticos, né? Quando a gente for falar sobre sistema muscular, a gente vai ver mais partes do coração, o que forma o coração aí, tá bom? Os órgãos, a gente vai ver cada um, como é que funciona. Vamos com calma. E por último, na aula de hoje, o tecido nervoso. O tecido nervoso é um dos tecidos, né, mais especializados do nosso organismo. Vai formar aí o nosso sistema nervoso. É o último sistema que a gente vai estudar nessa disciplina, tá? Ele é sensível aí a diferentes tipos de estímulos, né? Seja dentro do nosso organismo ou fora dele. E é através desse sistema aí, desse tecido, que a gente é capaz aí de conduzir os impulsos nervosos, né, de maneira rápida, fácil e eficiente para todo o corpo. É através aí do nosso tecido nervoso, tá bom? Amanhã a gente vai começar a aula sobre sistema esquelético. Vai ver todos os ossos, dividir o esqueleto apendicular e axial e vai trabalhar aí quais são os ossos, como que a gente consegue identificar cada um. Alguns bizus eu vou dar para vocês e vou mandar também vídeo, né, das nossas peças anatômicas lá do laboratório. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Assim que eu tiver o diário com o nome de todo mundo que vai participar da disciplina, eu vou montar a tabelinha com os grupos, tá? Mando lá no grupo do WhatsApp da turma de vocês. Primeiramente eu vou mandar no DA 46, depois eu mando no DA 47, tá bom? E aí, se você não puder, naquele dia, vou ver com a coordenadora Karen como é que funciona. Se tem que apresentar alguma coisa, como é que tem que ser, tá bom? E daí, o horário é no horário da aula de vocês mesmo, à noite, tá? Para não atrapalhar quem trabalha e tudo mais. E só vai ser a partir de segunda-feira, para dar tempo de quem ainda não tem, né, a roupa, o material, tudo direitinho, o jaleco, o sapato, para poder se organizar para ir para o laboratório, ver as peças anatômicas pessoalmente e fazer a avaliação. Tudo bem? Tudo bem. Então é isso. Boa noite, gente. Vou mandar o cronograma lá no grupo de vocês, tá bom?